Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Python. Vamos continuar aqui com os arquivos especiais. E agora chegou a hora de ver a manipulação com JSON, né? JSON. Como que nós podemos então fazer essa manipulação? Nós já vimos que o JSON se parece muito com dicionários, né? Então, basicamente, nós temos que codificar e decodificar, né, estes, vamos falar assim, objetos, né, que efetivamente nós encontramos dentro da estrutura JSON. Existe, né, já um pacote que é distribuído juntamente com a instalação do Python, que faz, né, esse tipo de manipulação, que é JSON, né? Então você faz lá import JSON, você vai conseguir utilizar uma série de funcionalidades ali todas prontas. A documentação completa disso você pode encontrar neste endereço, né, que vocês estão vendo aí na tela, tá? E basicamente no processo de codificação e decodificação, né, nós temos então basicamente métodos que são no processo de decodificação o load ou loads, né? E no processo de codificação, a gente tem dois ali que são o dump, né, e dumps, ok? No processo de decodificação, né, o que vai acontecer? Né? Nós vamos receber então os objetos, né, JSON, e aí o que é objeto vai virar um dicionário, o que é um array vai virar um list, o que é um string vai virar str, e assim sucessivamente. É assim que funciona basicamente as funções, né, ou os métodos dentro deste pacote. E por outro lado, né, quando nós temos, né, alguma estrutura aqui em Python, né, como é que funciona então o processo de codificação, né, ou seja, o encoder dele, que são os métodos dump e dumps. O que é um dicionário aqui vai virar um objeto lá em JSON. Uma lista, uma tupla vai virar um array. O que é um str vai virar um string. E assim sucessivamente, como vocês podem observar aí. Ok? Então vamos, primeiramente, né, pegar, né, alguns arquivos JSON para que efetivamente a gente possa então fazer a manipulação, tá? Vocês podem encontrar facilmente na internet arquivos de exemplo, né? Eu, por exemplo, né, eu achei aqui alguns interessantes, né, dentro deste endereço aqui, ó, filesamples.com formats.json. Eu destaquei aqui, né, 3 deles. O sample1, que tem lá então basicamente um arquivo JSON que tem fruta, tamanho e cor, basicamente, e as suas informações aqui. E depois um outro, né, uma estrutura um pouquinho maior, né, tem lá um cadastro de uma pessoa, né, onde tem uma série de informações, e aqui é interessante, olha só, eu tenho um agregado, né, então um dicionário dentro de outro dicionário, né, um dicionário dentro de outro dicionário. Basicamente, então, essa estrutura, né, um objeto dentro de outro objeto, né, que é o que a gente chama aqui em JSON. E um terceiro, um pouquinho mais, tem aí um pouquinho mais de informação, né? 3 pessoas aqui, contendo então o primeiro e o sobrenome, né? Primeiro nome e sobrenome, o gênero, a idade e o número de telefone aqui, tá bom? Ou um número qualquer, né? Não sei que número é esse aqui, pode ser de telefone, pode ser, sei lá, algum código qualquer, ok? Muito bem, então com base nisso, né, nós vamos então fazer uma manipulação com base nesses arquivos aqui que eu estou disponibilizando, né, juntamente com essa aula aqui, mas é muito fácil, né, basta você entrar neste endereço aqui, né, caso você não consiga achar os arquivos, basta entrar nesse endereço e baixar, tá ok? Ela tem 4 arquivos, eu separei aqui 3. Muito bem. Além disso, né, a gente pode também fazer, né, o processo de codificação e decodificação. Vamos começar fazendo o processo de codificação, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente vai pegar o que está em Python e vamos transformar em JSON. Então, a gente chama isso de encoder e a gente utiliza o método dump ou dumps, ok? Então, é isso que a gente está fazendo aqui, olha só. Nós estamos importando o pacote JSON e, basicamente, lá dentro de JSON eu tenho dumps, né? Então, eu estou pegando essa lista aqui e transformando essa lista aqui, olha só, em um objeto JSON, né? E aí a gente vai imprimir isso para dar uma olhadinha como que basicamente isso funciona, tá bom? Vamos fazer lá então no PyCharm. Vamos fechar os arquivos aqui que nós estamos manipulando CSV, né? Vamos abrir um novo. Vamos chamar este arquivo aqui de aula 163A. Então aqui vamos importar, import JSON.
Vamos criar uma lista. T9. Em cima desta lista aqui, então, vamos transformar em dados JSON. E aqui, JSON, ponto. E aí, basicamente, a gente tem lá um dumps, ó, dumps. E a gente passa aqui a lista, né, a ser codificada. E depois de codificado, vamos ver o que ele representa, né, dados JSON. E vamos também imprimir, print, type, dados JSON, ok? Vamos salvar e vamos executar. Tá aqui, ó, uma lista, né, ou seja, ele transformou, né, essa lista, ele parece aqui basicamente uma lista e, na verdade, é o que? Uma string, né? Se a gente voltar lá na nossa apresentação, tá aqui a regra, né? Nós temos uma lista, não é isso? Olha, nós temos uma lista e quando a gente transforma em JSON, ele vai para um array, né? Então, se a gente observar aqui no... É exatamente isso que está acontecendo aqui, ó. Um array, né? Ou seja, um array de caracteres, né? No caso aqui, num str, tá bom? Então é isso que ele fez aqui. Então vocês viram que é bem simples, né? Mas vamos continuar e com dados assim um pouco mais factíveis, né? Então, para tanto, né? Eu vou passar, né, um arquivo chamado dados. Vamos aqui no PyCharm. Eu estou passando aqui um arquivo chamado dados, olha só, dados aqui, ó, .py, tá? Então o dados.py é um módulo de dados da aula 164 e 163, né? 163 e 164, né? Então aqui, né, eu tenho lá um dicionário, né, contendo basicamente as informações aqui, ó, de nome, sobrenome, idade, altura e peso, né? Então tenho o primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, ok? E eu tenho aqui também um objeto JSON, né, de pessoas aqui, contendo aqui basicamente algumas informações, tá bom? Com essas duas estruturas, né, o dicionário e este JSON aqui, né, aí sim a gente consegue manipular. Então, para tanto, né, eu vou estar importando, né, vamos importar então esse arquivo lá e vamos utilizar. Então, a primeira parte aqui, né, e aí a gente vai poder observar bem, né, eu pego um dicionário e aí eu vou fazer a conversão e ele vai converter como um objeto JSON. E aí sim a gente vai ver a estrutura adequada aqui, né? E vamos imprimir e vamos ver o que acontece, tá? Vamos criar aqui então. Vamos copiar aqui. Aqui vai ser a 63B de bola. Então eu vou importar aqui, ao invés de pegar a lista, né? Então eu vou já importar aqui, logo em seguida, ó, import dados, import from dados, né? From dados, import. Assim a gente consegue usar as estruturas sem ter que dizer aqui o nome do pacote, tá? Muito bem, então aqui dados JSON, a gente vai então converter, né, de pessoas, dicionário. Da onde que eu peguei isso? Aqui dentro de dados. Se a gente olhar dados, tem aqui, ó, pessoas, dicionários, tá? É uma estrutura de dados que tem ali. Então eu estou convertendo para dados JSON. Vou imprimir e vamos ver como que isso funciona, tá? Salvar e rodar. E tá aqui, ó, ele converteu. Só que, olha só como que tá ruim, né? A gente não consegue ver direito, né, exatamente aquela estrutura, né? Então, como a gente olha aqui, ó, isso aqui é uma estrutura JSON adequada, tá vendo? Dá para ver, a gente consegue ver e distinguir todas as informações. Portanto, né, vamos agregar aqui, né, uma informação no processo de conversão bem interessante e é fundamental para a gente consiga ver um pouquinho melhor essa estrutura, né? É um parâmetro nomeado chamado de ident, tá? Ident de identação, né? Ident. E aqui a gente passa como parâmetro a quantidade de caracteres de indentação para cada elemento lá do novo objeto JSON, tá? Então, geralmente a gente passa 4 aqui, né? Que é o parâmetro padrão, né? Tanto do Python quanto de outros editores aí, né? Ao salvar aqui e pedir para que ele gere novamente, olha só o que vai acontecer. Agora sim, olha só, a gente consegue ver a estrutura um pouco melhor, né? Então, tem lá primeiro, né, as informações e ele é do tipo str, né, basicamente, aqui, ok?
Então, isso torna um pouquinho mais visível e mais interessante que a gente consiga, então, olhar aqui as estruturas. Ok, pessoal? Voltando aqui na nossa apresentação, né? Agora, como é que a gente pode fazer a conversão de um objeto JSON para um dicionário? Eu tenho também esse objeto lá em dados, e aí o processo é praticamente o mesmo, aí eu só vou utilizar o método loads aqui, né? E aí, como ele vai me retornar um dicionário, né? Se vocês se recordam, um objeto JSON, ele é convertido para um dicionário. E aí basta então imprimir chave e valor aqui para distinguir um e outro, tá bom? Vamos lá no PyCharm então para ver como que isso funciona. Vamos salvar como aqui. C. Agora, então, eu vou receber um dict, vou utilizar o método loads, né? E vou passar aqui, basicamente, o objeto, né? Que é pessoas JSON. Passei, e aí eu vou imprimir, né, dados dict aqui, ó. E vou chamar, se bem que se eu imprimir dessa forma, né, não vai dar muito certo. Então, vamos fazer a impressão de um outro jeito. Vamos fazer aqui então a impressão, né? Então, percorrer, né, esse dicionário, extraindo então chave e valor dentro de dados dict, os itens, né? Itens. E aí a gente imprime print chave e print valor, ok? Vamos salvar e vamos executar. E tá aqui, ó. Chave, valor, chave, valor, chave, valor. Então, a primeira chave é essa e o valor, tudo isso aqui. Aí, este valor aqui, ele é também, né? Poderíamos percorrer aqui dentro, né? Mais um nível aqui, né? Onde eu tenho também chave, valor e assim por diante, ok? Mas, a princípio, né? A gente só está extraindo aqui e vendo se realmente ele trouxe num dicionário. Sim, né? É um dicionário dentro de outro dicionário, ok, pessoal? Muito bem, então eu acho que como um pontapé inicial, né, para trabalhar com o processo de codificação e decodificação, eu acho que valeu, né? E na próxima aula a gente vai aprofundar um pouquinho mais, aí sim extraindo dados de arquivos, guardando em arquivos e assim por diante. Ok, pessoal? Vejo vocês na próxima aula. Tchau!